Um salve ao meu povo, à nação brasileira, ao novo Israel. Meu povo, minha nação, hoje, neste vídeo, eu quero conversar com vocês a respeito das leis de Deus, a respeito das leis do nosso Criador. Por que eu quero fazer isso? Eu tenho visto as pessoas, a sua maioria, são religiosas. Poucos são aqueles que conhecem e conseguem entender que as leis de Deus, elas são leis da vida. Quando nós falamos de Deus, não pense que estamos falando de um velho assentado num trono lá no céu. Não é nada disso. Deus, o Criador, é a própria existência, é a própria vida. Portanto, quando eu falar de Deus, eu estou falando do Altíssimo, que é a vida. Porque no universo, o Senhor de todas as coisas, o maior, é a vida. Nada é maior do que a vida. Qualquer objeto que nós fizemos que não tem vida, ele não é nada. O que dá valor a qualquer corpo é a vida. Nós podemos... Eu vou mostrar um exemplo. Eu tenho aqui um fone. Se este fone não tem vida, se ele não funciona, se ele não presta, ele se transforma num corpo inútil, lixo. Eu tenho outro objeto que é uma régua. Se esta régua não tem a numeração, os centímetros, os milímetros, ela não tem vida. E ela é um corpo que vai para o lixo. Assim são todas as coisas. Eu tenho um som, mas se o meu som que eu tenho não funciona,
não tem vida nele mais, é apenas um objeto inútil. E assim todas as coisas são. Uma pessoa, quando ela morre espiritualmente, quando ela já não tem mais brilho, ela já não tem mais o Espírito de Deus, ela se transforma simplesmente num zumbi. E ela é desprezada. Ela é um corpo, mas um corpo sem glória. E o que passa a habitar nessa pessoa são espíritos, são trevas. E esta pessoa, ela comete maldades, ela fala coisas que não têm vida, porque o que habita nela são trevas. Todos nós vivemos o perigo de cairmos nesses labirintos. E quem é que pode socorrer estas pessoas? Será que pode um cego guiar outro cego? A lei da vida, a lei de Deus, ela nos revela que um cego não está apto a guiar outro cego pelas dificuldades dos dois. E ambos vão cair no mesmo buraco, porque falta-lhes a visão, falta-lhes um dos sentidos. Mas muitos cegos podem dizer: eu posso ser um guia de outro cego. Tudo bem. Mas se uma pessoa que vê for guia de um cego, muito mais difícil vai ser daquele cego cair no buraco. Porque aquele que o está guiando, ele está vendo o que há de perigo e por onde é que as pessoas devem de passar. Assim eram os profetas. Na lei antiga, eles eram os guias dos cegos. Mas os cegos espirituais, eles eram rebeldes contra os profetas. E Deus, a vida, permitia
que aqueles rebeldes pagassem com a sua própria vida pela sua rebeldia, porque esta é a lei. Se eu, consciente, aviso um cego que na sua frente ele vai cair no buraco, eu aviso ele: a 2 metros na sua frente tem um penhasco, não vai por aí que você vai cair. Mas ele insiste, ele desafia, ele se torna teimoso, ele vai cair no buraco e Deus permite, a vida permite, porque ele se tornou rebelde. Então, a lei do Criador, a lei da vida, ela não é uma lei simplesmente para impor regras, mas ela é uma lei para dar conhecimento e sabedoria. Por isso Davi, ele dizia: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque a lei que hoje é rejeitada pelos religiosos é a lei da vida. Por que a lei é rejeitada pelos religiosos? Porque eles não têm a vida, que é Deus. Eles se preocupam apenas com o poder, com a fama, com o dinheiro e com eles mesmos. Eles não estão preocupados com as pessoas. Eles não estão preocupados com o município. Eles não estão preocupados com o Estado. Eles não estão preocupados com o país. Eles não estão preocupados com a sociedade. Eles estão preocupados em apenas encher os seus bolsos de dinheiro e viver uma vida de luxo, de alta sociedade, sem ter que participar das aflições que os pequenos passam. Porque na verdade grande é o menor. Porque é o menor que sustenta todos os outros grandes, que se acham grandes. Por isso foi dito: maior é aquele que serve. Aquele que quiser ser maior no reino de Deus, que seja o menor. Porque o menor, aquele mais pequenininho, é o que mais serve, é o que mais trabalha. Eu vou dar um exemplo para vocês na construção civil. Nós temos a base, o servente de obra, depois nós temos o pedreiro, depois nós temos o mestre de obras, depois nós temos o engenheiro e depois nós temos o arquiteto. Geralmente o arquiteto e o engenheiro são os que mais ganham. E os que menos trabalham. E nós temos lá na base o ajudante, o servente, que é o menor, mas ele é o que mais trabalha. Ele
e o pedreiro. Então, os menores, as bases, são os maiores. Por isso foi dito: maior no reino de Deus, no reino da justiça, da luz, é aquele pequenininho, que sem ele nada é feito. Existem hierarquias? Existem. Existem desigualdades? Existem. Mas Deus considera o maior é este. Esse aqui, desse tamanho, é o maior. Porque Deus não vê pela aparência. Eu posso colocar um terno, uma gravata, posso arrumar o meu cabelo, posso arrumar minha barba, ficar bonito, lindo, maravilhoso. Mas eu posso enganar a Deus? Pode por acaso o homem enganar a Deus? Não dá. Por isso Deus, na sua luz, já revelou por meio dos profetas, já revelou antes que os homens tentassem enganar a Deus, já disse: pode por acaso o homem me enganar? Quando Jonas foi chamado para profetizar, entregar uma mensagem a Nínive, ele foi escolhido. Ele aceitou o chamado dele. Se ele não aceitasse, Deus jamais iria entregar uma mensagem para ele. No coração dele, ele aceitou. E quando chegou a hora dele entregar a mensagem para Nínive, não, está louco?